São várias CPIs no Congresso Nacional, pelo menos 4, né, que a gente tem informação, e uma delas é a do MST. A base do governo Lula ficou sem os cargos de comando nessa comissão? Exatamente, Kátia, o que é raro, porque normalmente a base, por proporcionalidade, consegue cargos de comando nessas comissões parlamentares de inquérito. Raramente a presidência, a vice-presidência e a relatoria de uma CPI são de todos os cargos de uma vez de adversários do governo. E foi o que aconteceu nessa CPI do MST. O agro dominou a CPI do MST, o que significa que o Movimento Sem Terra e a base do governo, nesse caso, vão apanhar bastante. E por que aconteceu isso, que é uma situação rara? Porque o governo tem tido maioria no Congresso Nacional porque conseguiu trazer para a base dele, ou levar para a base dele, os partidos do Centrão, que também compõem o governo. Só que nesse caso dessa CPI específica, diferente do que aconteceu na CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro, o governo não conseguiu que os partidos de centro indicassem pessoas a favor do MST. Por quê? Esses partidos são mesclados, tem gente de centro-direita, gente de centro-esquerda, mais centro-direita, e não tem apoio para o MST. A maioria pertence ou defende o agro. Então, os partidos do Centrão indicaram pessoas do agro, que significa que a CPI ficou dominada pelo agronegócio e a esquerda tem pouquíssimo espaço nela. Vão apanhar? Vão apanhar muito. Isso vai acabar com o MST? Duvido, porque não é a primeira CPI que tem contra o MST. No primeiro governo Lula, em 2009, teve uma CPI também específica do MST, depois teve uma outra CPI das ONGs, em que o MST entrou no rol de investigados e isso não gerou o fim do MST, uma repercussão grande. Então o governo também já sabe que vai apanhar, brigar por um lugar nessa CPI talvez não fosse efetivo, talvez o governo, e essa foi uma possibilidade levantada aqui em Brasília ontem, tivesse deixado de negociar espaços nessa CPI para negociar em outras, porque nessa o governo de fato não tinha chance alguma, porque os partidos de centro indicaram representantes do agronegócio que vão fazer de tudo para tentar barrar as ocupações do MST, e o governo nessa situação específica fica numa situação mais complexa, vai apanhar bastante, tanto o Movimento Sem Terra quanto o Partido dos Trabalhadores. De mineiros, nessa comissão tem Domingos Sávio, que hoje é do PL, era do PSDB, é um defensor do agro, Padre João, que é do PT, o Partido dos Trabalhadores, um defensor do Movimento Sem Terra, e Hercílio Diniz, do MDB, que também é um defensor do agro. Vamos lembrar, Hercílio Diniz é aquele deputado federal que no ano passado sobreviveu a uma queda de helicóptero aí em Minas Gerais. Relatoria, presidência e vice-presidência, todas estão com deputados que não são de Minas e que são do agronegócio. Ok, Edilene Lopes, colina em cima do fato, os bastidores da política, falando direto de Brasília. Um abraço para você, Edilene. Bom dia, bom trabalho.